meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. Primeiramente quero agradecer à RCB por ter dado esta oportunidade de testar o modelo G5. E o que é que este modelo tem de diferente de todas as outras que eu já testei? Pergunto a vocês, o que é isto? Isto é o sistema NFC que serve para trancar e destrancar a bicicleta. Neste modelo, a bicicleta é trancada e destrancada não junto ao display, mas sim junto às teclas de controle. Na roda de trás temos um motor de 250 watts com 39 Nm de torque. A suspensão frontal é hidráulica, com possibilidade de regularmos e possibilidade de trancar a suspensão e destrancar. E pergunto a vocês, suspensão traseira? Não tem. Tanto à frente como atrás contamos com travagem mecânica com discos de 160 mm. Tanto à frente como atrás contamos com duas rodas de 27.5 equipadas pela Kenda. E a marca que equipa isto é Shimano, num registro de 7 carretos e com desviador da Turney TZ. Esta conta com 3 modos de assistência. O primeiro, o modo Eco, o segundo, o modo Standard e um terceiro, o modo Turbo. Neste modelo, a bateria é interna. Aqui tem um botão que carregamos para ver o nível em que a bateria se encontra. Estamos a falar de uma bateria de 36 watts, 10.4 Ah e esta é de lítio. O tempo de carregamento, entre 5 a 6 horas para termos a carga total. Diz a marca, consegue subir inclinações até 25 graus. Um dos fatores importantes é o peso da bicicleta. Esta pesa 27.1 kg. Acho que é bastante civilizado o peso. Vocês podem me ver em cima da bicicleta, eu tenho 1,94 m, o assento está puxado bastante acima e é uma bicicleta que aguenta até 120 kg. E se tu fores perna curta, se tiveres só 50 cm de pós a andar na bicicleta, podes tentar, não sei se vais conseguir, porque a bicicleta está destinada a pessoas com mais de 1,60 m e o limite será 2,10 m. Esta bike vem equipada com um sistema de luz tanto frontal como traseiro. A traseira faz só luz de presença, não temos sinalização de travagem. Uma das vantagens que ela tem é que, mal a bike fique ligada, a luz de trás acende também. A da frente tem um botão específico para ligar e desligar a luz frontal. Outra coisa que vocês vão gostar é que isto traz uma aplicação para controlar a bicicleta. Eu vou-vos explicar rapidamente como é que a aplicação funciona, que depois deixo-vos explorar a aplicação à vontade. Como vocês podem ver, é uma aplicação muito simples de se configurar. Ela aparece o modelo da bicicleta, aparece o total de quilómetros feitos, aparece o maior número de quilómetros, tem um registro completo e tem uma possibilidade que é de nós conseguimos trancar a bicicleta e ela fica trancada sem possibilidade de ser roubada. Conseguimos ver aqui na lateral os níveis em que a bicicleta está. Vou meter no nível 0, vou desbloqueá-la. Aqui em baixo permite-nos fazer a gravação do percurso que fomos fazer. Como viram, é uma coisa muito simples, não vou perder grande tempo com isto, que vocês conseguem explorar, mas é uma possibilidade de vocês terem o desempenho desta bicicleta na aplicação para conseguirem controlar tudo o que fazem e os caminhos por onde vão. Como em todos os vídeos que eu faço, geralmente testo a bicicleta em piso liso, em empedrado e depois, para terminar, em off-road. Faço o unboxing e testo a bicicleta à noite para vermos as luzes. Por isso, sem mais delongas, vamos pôr isto na estrada para ver como é que isto se comporta. Eu geralmente nunca faço aqui no canal o teste da travagem, mas neste modelo vou fazê-lo. Atenção que ele trava o travão do lado esquerdo trava atrás e o travão do lado direito trava à frente. Não se esqueçam que está ao contrário, já testámos alguns modelos assim, por isso vamos testar isto só para tirar a teima, a ver se isto trava ou não trava. O de trás, eles já estão afinados, mas não, o de trás não trava grande coisa, e o da frente, vamos testar o da frente, também abranda, não trava. Agora vou testar os dois em simultâneo. Os dois em simultâneo, a coisa já parece que trava. Ora vamos ver quanto é que isto dá.
de velocidade máxima a descer. 32, 33, 32, 33, não é mau, não é mau. Ela está bloqueada, atenção que eu não a desbloqueei, está bloqueada ainda, mas parece-me bastante razoável. Eu agora estou a testar em asfalto, logicamente que a suspensão aqui está a cumprir o seu trabalho, não é uma coisa muito complicada da suspensão conseguir absorver aqui o impacto, porque quer dizer, a estrada é plana, não há grandes problemas. Uma das coisas que eu quero experimentar, não sei se está para reparar, é que eu tenho a bicicleta completamente desligada e isto comporta-se como uma bicicleta normal. Consigo pedalar normalmente fazendo uso aqui dos carretos da Shimano para me facilitar a pedalagem, mas impecável, porque a bicicleta é leve, é ergonómica, falta-lhe aqui realmente uma suspensão atrás ou no próprio banco. O banco é confortável, que é ver. Não é assim um topo de gama, mas é confortável, confortável. Ora bem, vamos deixar de brincadeiras e vamos mas é para o unboxing, que é coisa rápida, que eu montei esta bicicleta rapidamente e é super fácil. Agora vou fazer o que vocês todos acham que é uma seca, mas que é o mais importante, que é a montagem da bicicleta. Vamos lá ver como é que isto vem acondicionado. Olha, está com muito bom aspecto. Muito bom aspecto. Agora vou tirar lá da caixa e tirar estes plásticos todos. E aí está ela, fora da caixa. Agora é tirar plásticos e estas proteções e vamos proceder à montagem. Isto é o aspecto da bicicleta sem as proteções. Vem a roda, vem o guiador por montar, vem o selim, guarda-lamas da frente, o descanso, uma bomba para encher, um cadeado, um livro de instruções, mais o livro da garantia, o pack de ferramentas, os dois pedais, o carregador, o farol da frente, o veio para prender a roda da frente e aqui traz uma tomada, caso vocês sejam ingleses, tem a tomada inglesa, mas claro, no carregador tem a tomada normal. O que é que vamos fazer agora? Primeiro vamos montar o descanso, a seguir o guiador, depois o pneu da frente, o selim, os pedais e está montado. O guiador é de fácil montagem, é só desapertar este parafuso e este, rodar esta peça para a frente e depois apertar 1, 2, 3, 4. E o guiador fica na posição correta. Para montar o pneu da frente, eu viro sempre a bicicleta ao contrário, retiramos esta proteção que vem aqui e é só colocar a roda no sítio. Usar o veio que vem na caixa, já não falta tudo, a roda já está no sítio, o descanso também, falta só o guarda-lamas, a luz e o selim. Pá, e pelo que eu vejo aqui é uma bicicleta bem bonita, pá, bem bonita. 30 minutos de montagem, está feito, já viram bem o aspecto da bicicleta, pá, é bem engraçada. Conselhos que eu dou, primeiro depois de tirarem da caixa, é montarem o guiador, a seguir virá-lo ao contrário, roda da frente, depois colocar o descanso, colocar o banco, colocar os pedais e por fim o guarda-lamas e a luz. A sequência será esta e fica montada. Por isso, vamos voltar outra vez para a estrada, que é onde eu devia estar. Não sei se hei de ter grandes esperanças no off-road com esta bicicleta. Isto porquê? Porque são 250 watts de motor, nada mais. Agora, pode compensar o facto da bicicleta ser mais leve. Também pode ajudar um bocadinho, mas o que é que eu vou fazer aqui no off-road? Não vou fazer nada de espetacular, porque nem que queira, não consigo. Mas vou meter lá a descer, no circuito das BTTs. Ora, vamos lá fazer a descida. A suspensão a responder bem, pá, sem stress nenhum. Impecável, impecável. Não esquecer que os travões são ao contrário, é a única coisa que é preciso ter atenção. Os travões da Emerson já estão a trabalhar um bocadinho melhor. Pá, impecável. Ui, 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 ui. Já ia! Já ia! Impecável!
impecável. Eu acho que eu não vos preciso mostrar mais nada. Se ela cumpre no todo terreno, falta-me só experimentar à noite e no empedrado. Para já a nota é bastante positiva, apesar de algumas correções que poderiam vir a ser feitas na bicicleta. E agora, enquanto eu me vou deslocar para a zona de paralelo, nestes belos passadiços junto ao Rio do Lessa, vamos ver o teste noturno e aqui alguma explicação do display. E fez-se noite, uma bela noite. Pois é, o que é que temos aqui? A luz da frente, que não compromete, a luz de trás, que é só de presença, não assinala a travagem. Depois temos aqui os botões retroiluminados para pôr a bicicleta a trabalhar mais e menos na assistência. Aqui o botão para ajudar a deslocar a bicicleta e aqui para ligar e desligar as luzes e aqui este botão para correr nos menus. O display principal, o que é que temos? Assinala a luz ligada, assinala a capacidade da bateria, a carga que tem no momento. Depois aqui temos a velocidade a que vamos, os km por hora, aqui o tempo a que vamos de bicicleta e aqui a mudança que está engrenada. E depois carregando aqui no M, vai-me dando a voltagem da bateria, dá-me os quilómetros já feitos no odómetro, temos o trip. Nem de propósito, estava eu aqui a gravar o display para vos mostrar e vem um casal que vinha de frente a dizer: meu amigo, isso dá tanta luz de frente para que eu tive que vir a olhar para baixo porque estava a ver que ficava cego. Por isso, estou a ver que isto realmente dá aqui uma luz engraçada. Olha, vocês ainda conseguem ver o pôr do sol, ainda não está 100% escuro. Bem, parece-me que isto aqui dá bastante luz. Dá bastante luz, dá sim senhor. Agora vamos para a subida impossível. Vamos lá ver se ele consegue. 25 graus garantidos pela marca. Já tem que ajudar em pé, sem hipótese. Mas fácil, atenção, mas fácil. Oh, fácil. Fácil, fácil. Oh. Tem boa luz, pá, tem boa luz. Se vocês ouvirem uma música de fundo, temos festarola. E o que o povo gosta é de festa. Pá, eu acho que isto, a iluminação é bastante razoável, As pessoas conseguem nos ver e nós conseguimos ver, por isso, mas é sair daqui porque hoje há festa e eu não quero atropelar ninguém, por isso, vamos voltar para de dia, que aí é que eu estou bem. Voltamos outra vez à luz do dia e vamos iniciar aqui uma pequena subida em paralelo. Pá, se eu noto algum desconforto, não, a suspensão da frente a cumprir a sua função. Pá, não sinto grande impacto aqui nos braços e por incrível que pareça, atrás também não sinto nada, pá, não estou, pá, nota-se aqui um pequenito impacto, mas se a marca conseguisse pôr umas molas no banco, já nem estou a pedir um sistema de suspensão, umas molas no banco já ia ajudar bastante aqui a condução no empedrado, mas nada de transcendente, por isso, pá, tenho a minha aprovação aqui no que diz respeito ao paralelo. E se eu estou a gostar? Pá, estou, grande bicicleta, meu, super levezinha, esqueçam, é mesmo top, 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 top. Olhem lá, e a bicicleta até a nível de proporção, que eu sou uma pessoa alta, não é má, nada má. Por isso, sim, aconselho, poderão, se tiverem dúvidas, poderão optar por este modelo. Hoje vamos terminar o vídeo de uma maneira diferente, geralmente costumo terminar com as cenas da noite, só que entretanto intercalei a questão do teste da luz e a explicação do display, intercalei no meio do vídeo, por isso hoje acabamos com considerações gerais, mas desta vez à luz do dia. A nível de iluminação é aceitável, razoável a luz da frente, dá perfeitamente para se circular à noite. Falta a luz a assinalar a travagem, a luz de presença é bastante boa, mesmo em condições de luz extrema, como este está de luz forte, consegue-se ver, por isso ponto positivo. Gostei do facto de se poder pedalar
mesmo quando se fica sem bateria, muito, muito bom. Apesar do motor ser de 250 watts, a bicicleta comporta-se lindamente na cidade para condução, é simplesmente brutal. O sistema de mudanças é o normal ou tradicional, não vos posso dizer grande coisa sobre isso, porque a maior parte das bicicletas que eu testo traz tudo o mesmo sistema, da mesma marca. Os travões têm que ser afinados porque não são ou não estão devidamente afinados. Esteticamente a bicicleta, é como vocês veem, tem um desenho super esguio, adoro as baterias dentro do quadro, é espetacular. Tem um desenho esguio, pronto, e depois tem a apresentar aqui umas soldas um bocado grosseiras, mas no cômbito geral da bicicleta fica esteticamente agradável. A bicicleta encontra-se no site à venda por 850 euros, mais ou menos. Acho que será o valor justo para esta composição que temos aqui. É claro, se vocês usarem o cupom de desconto que eu tenho na descrição, conseguirão ter um desconto maior no preço final da bicicleta. E se eu acho que ela vale este valor? Bem, eu acho que sim, para o produto que está aqui, e o valor é justo para o que eles apresentam. Por isso, vou-vos deixar, o tempo está bom, vou até à praia e vou usar a bicicleta. Tenho aí água, vou até à praia. Espero que tenha sido do vosso agrado a apresentação desta bicicleta. Não deu para nada muito mais radical, porque não a quero estragar pelo facto de não ter suspensão atrás. Temos de ter aqui alguma... Tínhamos esquecido. É preciso meter aqui uma molinha aqui no banco, pá, porque e não vos fica caro a mola aqui no banco e resolve. Outra coisa, sugestão, espelho, um espelho, não um espelho tipo mota, mas sim um espelho a sair do punho. Um espelhozinho aqui, do lado esquerdo, resolvia a situação dos carros. Não temos de estar sempre a olhar por cima do ombro e pode haver um acidente por causa disso. Por isso, vou-me despedir de vocês. Até para a semana. Portem-se bem e se puderem, andem de bicicleta porque é top. E nunca se esqueça, quando a vida deixar de vos sorrir, lembrem sempre que tenho aquele beijinho especial à prima. Até para a semana.